Permanece, quase sempre, consciente. Levemente desprendido, acompanha o processo quase como um espectador, embora veja sua mão escrevendo, muitas vezes com rapidez, sentindo-a como que entorpecida. Durante o processo, principalmente na psicografia mecânica, não é incomum o médium, estando consciente, comunicar-se com outras pessoas, ou com o próprio autor espiritual, enquanto sua mão escreve. Também, ainda que raramente, o médium pode ser mediunizado por dois espíritos, que, usando as suas mãos, transmitem, simultaneamente, mensagens diferentes. O notável médium português, Fernando de Lacerda, que escrevia mediunicamente com ambas as mãos, em prosa e verso, conversava com os amigos enquanto era acionado pelos escritores clássicos portugueses. Às vezes, despachava com a mão direita papéis da repartição em que trabalhava, enquanto psicografava com a esquerda, páginas de Alexandre Herculano, Eça de Queiroz, Camilo, etc. O mesmo acontecia com Mirabelli que, também conversando, psicografava com as duas mãos, teses científicas ou filosóficas, em línguas diferentes xenografia. Tais fatos mostram a autonomia do médium em relação ao comunicante, embora a atuação deste sobre o sistema nervoso do medianeiro aconteça com o aproveitamento, também, de seus arquivos mnemônicos, de vez que o espírito só pode expressar-se, falando ou escrevendo, com apoio nos recursos intelectuais, vocabulares e gramaticais disponibilizados pela mente do médium, produto de aprendizagens atuais ou pretéritas. Mas se o vocabulário do médium serve de instrumento ao espírito, o conteúdo e, seguidamente, o estilo, é deste, de sorte que, por vezes, o texto psicografado pode até contrariar frontalmente o modo de pensar do intermediário, que valoriza, sobremodo, em autenticidade, tanto a mensagem, quanto o processo. Leon Denis, 1846 a 1927, a propósito, cita algumas experiências narradas pelo famoso médium inglês, William Stanton Moses, 1839 a 1892. O reverendo Stanton Moses, pastor da igreja anglicana, erudito e venerado pensador, muito imbuído dos dogmas da teologia protestante, veio a tornar-se médium escrevente mecânico. Em sua obra Ensinos Espiritualistas ed. Lemare, expõe ele o estado de espírito em que acolhia as comunicações do mundo invisível. As ideias, para ele novas, que continham os ditados, provocavam-lhe protestos, e só depois de muitas lutas interiores foi que acabou por adotá-las como mais conformes com a justiça e a bondade de Deus. Empregou sempre o máximo cuidado em evitar que seus próprios pensamentos exercessem qualquer influência sobre os assuntos tratados, ao ponto de pôr-se a ler, no próprio texto, obras gregas, enquanto sua mão obedecia ao impulso estranho. Havia entre eles seus instrutores espirituais, conhecidos sob os nomes de Imperator, Rector e Prudence, tal divergência de opiniões, que é verdadeiramente impossível atribuir essas personalidades distintas a desdobramentos inconscientes do médium. Stanton Moses afirma que esses espíritos muitas vezes lhe revelavam fatos absolutamente desconhecidos de todas as pessoas que tomavam parte em missões, fatos ulteriormente reconhecidos verdadeiros. Em se tratando, aliás, de autenticidade da comunicação psicográfica, ocorrências outras servem à sua definitiva comprovação, entre elas, caligrafia, estilo próprio e assinatura do espírito comunicante, às vezes, inclusive, certificada em laudo grafoscópico firmado por perito oficial. Nesse sentido, merecem, também, destaque as mensagens conjugadas, ou complementares, segundo Flournoy, também denominadas mensagens cruzadas, processo de comunicação em que o espírito comunica a sua mensagem, por partes e por vários médiums, situados em lugares diferentes, em dias também diferentes, de modo que,
Para se compreender o texto integral comunicado, impõe-se juntar as partes psicografadas pelos dois médiuns, em regime de continuidade com o mesmo estilo. O processo de recepção de mensagens conjugadas, que inegavelmente se alinham entre os mais valiosos elementos de prova da realidade da psicografia, foi especialmente notado, a partir de 1901, quando importantes membros, já desencarnados, da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, Society for Physical Research, a começar por Frederico Leo Henry Myers, 1843 a 1901, um de seus fundadores e iniciador desse tipo de comunicação, passaram a transmitir suas mensagens conjugadas por médiuns psicógrafos localizados em países diferentes, Leonore Piper, Tuzawa, Alice Fleming e sua filha Ellen, na Índia, Senhora Willett, na Inglaterra. Essas mensagens só tinham sentido quando reunidas, formando um texto único. As comunicações prolongaram-se até 1932, aproximadamente, formando um extraordinário acervo e marcando o final da fase áurea da SPR. Modernamente, os trabalhos mais importantes creditam-se ao espírito André Luiz, que em 1958, chegou a psicografar, por Francisco Cândido Xavier, então, em Pedro Leopoldo, M.G., e Valdo Vieira, residente em Uberaba, em rigorosas sequências, os capítulos que integram a famosa obra Evolução em Dois Mundos, 1958. O mesmo processo foi adotado pelo citado autor, na confecção de seu memorável trabalho Mecanismos da Mediunidade, 1959, estando, já, Francisco C. Xavier em Uberaba. Nesse caso, um médium recebia um capítulo num dia da semana, e o outro, em dia diferente. O exame dessas obras revela, fato notável, que não só a linguagem é igual, como o próprio estilo, o que mostra o extraordinário esforço empregado pelo autor espiritual, tendo de operar com médiuns e bagagens espirituais diferentes, ajudando a construir certeza em relação ao fenômeno mediúnico. Nessa linha, merece, também, destaque, o processo de comprovação mediúnica, por meio das mensagens repetidas, em que uma mesma mensagem é transmitida em seu inteiro teor, por meio de diversos médiuns, situados em locais diferentes. Conhecido entre os investigadores americanos como cross-reference, ou, ainda, spiritual telegraphy, constitui uma variante do processo de recepção de mensagens conjugadas. Consta que o primeiro registro dessa ocorrência aconteceu em fevereiro de 1850, antes, pois, da publicação de O Livro dos Espíritos, por sugestão de Benjamin Franklin, já espírito, que psicografou a mesma mensagem em diversos locais diferentes. Seguiu-se, a partir daí, uma série de comunicações, por médiuns diferentes, localizados em cidades distantes entre si, como Nova York e Filadélfia, Baltimore e Pittsburgh, atraindo a atenção de renomados cientistas, entre eles, o famoso professor Robert Ary, da Universidade de Pensilvânia, que acompanhou de perto esse extraordinário fenômeno. Digno de menção é o fato de que podem comunicar-se mediunicamente, tanto espíritos desencarnados, quanto encarnados, em estado de desdobramento, enquanto o corpo físico se encontra em repouso, nas horas de sono noturno, ou não. São vários os casos que se registram a respeito, alguns, emocionantes, como o que ocorria, por exemplo, com o extraordinário benfeitor, Dr. Guilherme Taylor Marsh, 1838 a 1922, médico homeopata de Teresópolis, Rio de Janeiro, que, no leito, doente, com idade avançada, manifesta-se no centro espírita, atendendo a centenas de necessitados, dando consultas que vinham com sua assinatura autêntica. Outro fato a destacar é que, por vezes, o médium psicógrafo é, também, vidente e audiente, podendo acompanhar, com a visão e a audição espirituais,
ou só com a primeira, as narrativas do espírito comunicante, como, por exemplo, acontecia com o médium Francisco Cândido Xavier, quando recebia as obras do espírito Emmanuel, relatando episódios ocorridos na Roma antiga. Durante o processo, o médium acompanhava as narrativas vendo as cenas que eram descritas, transmitidas mentalmente pelo autor espiritual. Tanto o processo psicográfico semimecânico, como o mecânico, podem desenvolver-se de forma ordinária ou xenoglóssica. Na psicografia ordinária, o comunicante emprega a linguagem corrente, atual, de uso corriqueiro pelo médium e assistentes. Na psicografia xenoglóssica ou xenopsicografia, o comunicante se expressa em língua estranha ao médium e aos circunstantes, muitas vezes, até, já desaparecidas. Trata-se de um fenômeno singular e particularmente importante, a atestar, de maneira incontestável, a realidade mediúnica. Como ocorre com a xenopsicofonia, a xenopsicografia conhecida desde a antiguidade e não são poucos os relatos históricos a seu respeito. Com o avanço da investigação psíquica afirmou-se, com o acúmulo de provas, a certeza de sua realidade. Allan Kardec, 1804 a 1869, estudando o fenômeno, catalogou os médiuns que falavam ou escreviam em línguas que lhes eram desconhecidas, como médiuns poliglotas. O termo xenoglossia, do gr. xeno, estrangeiro, glossa, língua, foi introduzido por Charles Richet, 1850-1935. Nessa mesma época, Jean-Martin Charcot, 1867-1936, fundador da famosa escola de Salpêtrière, desenvolvia experiências, surpreendendo seus assistentes com inquestionáveis comprovações da mediunidade xenoglóssica, ainda que persistissem em designar como histéricas, como era comum em certos meios, as médiuns que o serviam, embora já conhecidos os memoráveis trabalhos de Kardec e Richet. Uma das experiências de Charcot, a retratar bem esse tempo, foi protagonizada pela médium Aline, internada para tratamento, como, aliás, ocorreu com tantos outros médiuns desse tempo. Depois de apresentá-la aos professores assistentes, convidou-os a participar da experiência. Vamos evocar espíritos, disse. Busquemos na história da humanidade os mais luminosos e perguntemos-lhes sobre as obras que produziram, o trabalho que tentaram sem êxito e a obra que projetaram deixando-a interrompida com seu desaparecimento. Laborde, professor de Sociologia, pede a palavra e depois de 5 minutos de meditação, diz, evoquemos o espírito de Galeno, perguntando-lhe que observação importante fez, depois da primeira dissecação. Pela médium, respondeu Galeno, o corpo humano não chegou à sua perfeita conformação. Os sistemas de circulação e inervação estão bastante unidos e relacionados na obra da economia, mas o sistema linfático sofrerá uma evolução de grande proveito, sobretudo, para a longevidade da raça humana. Em alguns animais inferiores de vida bem longa, já se poderia realizar experiências comprobatórias dessa afirmação. Toda essa luminosa comunicação de Galeno foi escrita por Aline na lousa, em caracteres gregos e no idioma antigo, do tempo do pai da medicina. Segundo, um dos assistentes, Federico Vives, diante das fortes impressões causadas nos presentes, recomendou Charcot, senhores, não pretendais avançar à vossa época. Não busqueis raciocínio algum que produza a explicação clara e verdadeira de nossas experiências. Contentem-se com a observação experimental que acabais de presenciar, contudo, estudai-as, ide com passo firme, ânimo infatigável, e trabalhai com entusiasmo para que chegueis à solução destes belíssimos problemas. Casos extraordinários passaram a atrair, cada vez mais, a atenção de importantes pesquisadores. A atuação do espírito peixiense Urf, que viveu no século XVII, na Inglaterra, tendo sido morta pelos índios, na América,
é um deles. Por meio da médium Sra. Jona H. Curran, de St. Louis, EWA, de instrução elementar, produziu, por meio da psicografia mecânica, um poema idílico de 70.000 palavras, intitulado Telka, em perfeito inglês arcaico, completamente em desuso. Richetti relatou ocorrências xenoglossicas protagonizadas por vários médiums famosos, entre eles, o inglês William Eglinton, 1858 a 1933, que psicografava em alemão, espanhol, grego e francês, sem conhecer essas línguas. Cita o cientista, a propósito, raras ocorrências de escrita que aconteciam por intermédio da célebre médium francesa, Mi. Elizabeth Esperance, ou melhor, Elizabeth Hope, 18.491.918, nas materializações da Bela Nepenthes. O espírito materializado escrevia em grego clássico, completamente desconhecido da médium. Obviamente, tal fenômeno não se caracteriza, propriamente, como psicografia xenoglóssica, mas, sem dúvida, serve a demonstração da extraordinária riqueza do fenômeno mediúnico. Com o desenvolvimento das pesquisas psíquicas e do espiritismo, os fenômenos xenoglóssicos tornaram-se cada vez mais conhecidos, multiplicando-se os médiums que facultam sua ocorrência. No Brasil, destacam-se médiums famosos como Carmine Mirabelli, 1889 a 1951, Francisco Cândido Xavier, 1910 a 2002, Divaldo Pereira Franco, 1927, e outros, servindo a notáveis demonstrações xenoglóssicas. Com Mirabelli, era comum ocorrer, como, às vezes, com outros médiums, a mediunização múltipla, tanto ordinária, como xenoglóssica. Na noite de 4 de novembro de 1928, por exemplo, na residência de seu amigo Bernardo Pruzzi, no Brooklyn paulista, manifestou-se o espírito Cardel Rampolla, que falou em italiano, durante todo o tempo em que o médium, concomitantemente, escrevia uma linda mensagem, em caligrafia gótica alemã, que foi assinada por Ricardo Wagner. O médium, aliás, psicografava em 28 idiomas, incluindo o chinês, árabe, persa, japonês, caldeu e o russo. Em transe psicofônico, expressava-se em 26 línguas. Tanto na psicografia semimecânica, como na mecânica, ordinária ou xenoglóssica, o espírito comunicante pode expressar-se de forma normal, ou seja, de modo que sua mensagem pode ser lida diretamente, como ocorre com qualquer texto, ou em forma especular, em que o texto é psicografado em sentido inverso ao grafismo normal da língua e cuja leitura requisita um espelho. Um dos primeiros casos documentados de psicografia especular foi no século XIX. Consta dos Proceedings da Society for Physical Research, SPR, e foi relatada por Frederick W. H. Myers. A viúva de um clérigo punha, absolutamente, em dúvida, a escrita automática, pegasse ou não lápis, dizia ela, até a consumação dos séculos, e minha mão só escreveria o que eu quisesse. Não tardou, entretanto, a entrar-lhe a mão em movimento, enquanto ela desafiava o espírito a escrever o nome e troçava da sua incapacidade em tal sentido. Era um tanto ilógico, pois a mão lhe era já vencida pelo movimento, apesar dos esforços que fazia por imobilizá-la. E rabiscava, contra a vontade, linhas incoerentes, que uma resistência intencional desfigurava por completo. Abandonou por fim o lápis, cantando vitória. Eis aqui, porém, o ardil, lembrou-se uma das pessoas presentes de colocar o papel em frente a um espelho, e todos puderam ler, um kind. My name is Norman. Mal. Meu nome é Norman. É evidente que a vontade hostil do sensitivo teria impedido esse rascunho, se a formação dos caracteres no sentido normal tivesse podido ser acompanhada pela vista. A psicografia especular não é de ocorrência comum, embora, no Brasil,
Alguns médiuns, entre eles, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, têm servido a esse delicado e complexo tipo de manifestação, inclusive no padrão xenoglóssico, em que a língua expressa é desconhecida do médium. Evidentemente, a psicografia especular xenoglóssica é um fenômeno mais raro, ainda, a exigir avançada aptidão mediúnica, constituindo, ao lado de outras provas, valiosa demonstração da sobrevivência e da interexistência. Semelhante à psicografia especular, outro fenômeno a merecer atenção é a psicografia em sentido inverso, igualmente raro, ainda, que a escrita especular. Nesse tipo de ocorrência, as palavras são escritas a partir da última letra, terminando na primeira. Assim, a leitura dispensa o espelho, mas exige muita atenção porque, como visto, a frase é escrita às avessas. O processo psicográfico. O processo psicográfico, em suas linhas gerais, guarda semelhança com o processo psicofônico, tendo como nota diferencial a ação especial dos espíritos sobre os centros motores, enquanto na psicofonia, o cuidado maior é com o centro e os órgãos da fala. Importante é notar que, em ambos os casos, o processo da mediunização não se restringe ao momento de sua ocorrência. Na verdade, bem antes da manifestação mediúnica, propriamente, já pode ocorrer o serviço espiritual de preparação do médium, como noticia André Luiz, por intermédio de F.C. Xavier, descrevendo a informação que lhe transmitiu o orientador dos trabalhos, Alexandre. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nissen, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia, para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. A preparação pré-mediúnica, como se sabe, abrange o próprio estado psicológico do médium, no dia dos trabalhos e, até, antes, requisitando dos benfeitores espirituais não poucos esforços no sentido de harmonizar a mente do medianeiro, empenhando-se, até, muitas vezes, não só no afastamento de espíritos perturbadores, como, também, na solução de problemas que suem ocorrer no ninho doméstico. Fácil perceber que todos esses cuidados responsabilizam o médium, em relação aos compromissos assumidos perante a espiritualidade superior. Instalado o trabalho mediúnico, redobram, como visto, os cuidados dos espíritos para que o médium permaneça apto e equilibrado, na intermediação dos comunicantes. Todos os recursos são mobilizados para sua segurança e para o bom êxito do cometimento mediúnico. Casos há, inclusive, como informa o citado autor, em que se estabelece uma faixa fluídica de segurança, entre o médium e seu condutor espiritual, de sorte que só os espíritos destinados à comunicação podem nela penetrar para, a seguir, tomar o braço do medianeiro para a psicografia, depois de influenciados os centros corticais. Por último, uma referência ao processo que se pode denominar psicodigitação ou psicografia digital, em que o espírito, por meio do médium, transmite sua mensagem utilizando as teclas de um computador. São, ainda, muito raras, as notícias a respeito, mas,
Com os avanços tecnológicos que marcam nosso tempo, nada impede que isso ocorra, se o comunicante e o médium forem conhecedores da respectiva técnica. Segundo Lamartine Palhano Jr., Mirabelli, às vezes, mediunizado, datilografava as mensagens que recebia. Narra o autor interessante episódio protagonizado pelo médium. O Sr. Oscar de Oliveira Borges procurou Mirabelli para que este lhe desse um conselho sobre determinada carta que havia remetido a Nova York. O médium, atendendo, transportou-se, em espírito, àquela cidade americana, descreveu ao interessado o andamento dos negócios e revelou os passos dados nesse sentido, naquela cidade, alguns dias após a remessa da carta. Numa reunião posterior, diurna, na residência do Sr. Oscar, na presença de Mirabelli e de outras pessoas, chegou, pelo correio, a resposta esperada. A carta estava escrita em inglês e o Sr. Oscar disse que precisava pagar a um tradutor, para conseguir a versão do texto em português. Mirabelli, naquele mesmo instante, passou a um transe mediúnico e houve a incorporação de uma entidade espiritual. A carta permaneceu nas mãos do Sr. Oscar, enquanto o médium, em transe, numa máquina de datilografia, em poucos minutos, traduziu-a, corretamente, para o português, francês, italiano, alemão e hebraico. A carta-resposta não diferia, em uma vírgula sequer, da comunicação obtida por Mirabelli. Se ontem os recursos datilográficos podiam servir à comunicação dos espíritos, nada mais natural, hoje, que o computador seja usado para tal fim. E não só o computador. Francisco Cândido Xavier, como sabido, chegava a grafar em braille, sistema de escrita para cegos, com pontos de relevo que são produzidos com um aparelho próprio para isso. Indubitavelmente, fenômenos como esses, e numerosos outros, servem à decisiva comprovação da realidade interexistencial do ser humano. 10. Psicopictura. A psicopictura é a aptidão mediúnica que faculta a produção de pinturas e desenhos. Essa faculdade também foi estudada por Kardec, que classificou seus detentores como médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. A psicopictura pode ocorrer, como a psicografia, de forma semimecânica ou mecânica, sendo esta a mais comum, principalmente, quando se desenvolve no escuro. E não é incomum que o médium que se dedica à psicopictura seja, também, portador de outras faculdades mediúnicas. Como as demais faculdades, a psicopictura tem sido detectada ao longo da história da humanidade, embora só tenha, realmente, chamado a atenção dos pesquisadores a partir do século XIX, quando vários médiuns famosos propiciaram manifestações desse tipo. Madame de Esperança esboçava, no escuro, em transe, as figuras dos espíritos que via. Helen Smith pintava com os dedos, em transe, retratos de personagens bíblicos. John Ballon Neubrog, de Oxford, podia desenhar no escuro, com ambas as mãos ao mesmo tempo. Susan Navis, com os olhos vendados, executava sobre uma plataforma, em 2 horas, uma pintura completa, invertida. Uma das características da psicopictura é a velocidade com que são produzidos os quadros, independentemente do conhecimento que o médium possa ter sobre a arte de pintar, que, na maioria das vezes, nem existe. Heinrich Nusslein, alemão, pintava quadros em completa escuridão, em 3 ou 4 minutos, chegando a produzir 2.000 pinturas num ano, ostentando consideráveis méritos artísticos. O polonês Majan Gruzewski, em transe, à luz do dia, produzia quadros reproduzindo eventos históricos, retratos de pessoas falecidas, que não conheceu, e cenas do mundo espiritual. Médiuns outros, de vários países, tornaram-se conhecidos por suas extraordinárias produções psicopictóricas, inclusive, pintores respeitáveis como Ferdinand Smolin e Hugo D'Alessio,
que também pintavam mecanicamente. Desmoulins, que pintava, também, um retrato ao inverso, empregava 10 a 20 minutos para pintar um quadro, quando levava de 5 a 6 dias para compor um dos de sua autoria. Todavia, é o nome de Augustin Lesage, 1876 a 1954, humilde trabalhador mineiro em um povoado do interior da França, Saint-Pierre-les-Auxelles, que se destaca como um dos mais notáveis médiuns pintores, produzindo obras que foram expostas em vários congressos espíritas internacionais, inclusive no de 1925, de Paris, presidido por Léon Denis, e em vários salões da Europa, Argélia e Marrocos, colhendo sempre os mais calorosos elogios. Recebido na Sorbonne, foi homenageado pelas celebridades da época. Médium de múltiplos recursos, pintava e escrevia com a mesma rapidez, seguidamente em transe inconsciente, além de servir, às vezes, como instrumento de cura, através do passe. No Brasil, o fenômeno é muito conhecido, multiplicando-se o número de médiums e de produções, as quais, seguidamente, são levadas à venda, em benefício de obras sociais. Em se tratando de pintura mediúnica, cumpre lembrar a existência de um fenômeno, não menos extraordinário que a psicopictura, e que, entretanto, se enquadra no rol dos efeitos físicos, a pintura que é feita por um espírito materializado. Diferentemente do que ocorre na psicopictura, em que o espírito utiliza as mãos, e, às vezes, também, os pés, do médium, para pintar, ou desenhar, nesse tipo de ocorrência, o espírito faz com as próprias mãos materializadas. Embora se apresentem como fenômenos diferentes, vale citar, como ilustração, interessante episódio, protagonizado pelo espírito Emoto, pintor japonês, e o médium Fábio Machado, assim registrado por Rafael Américo Ranieri. Havia sido pedido pelos espíritos que deixássemos papel e lápis para desenho, pois o Emoto nos prometia uma surpresa para essa noite. Os passinhos miúdos aproximaram-se da primeira fila de cadeiras. Nós estávamos sentados na segunda fila, na primeira não se sentara ninguém. Notamos que alguém semelhante a uma criança chegava perto das cadeiras e sentava-se em minha frente. Em seguida, ouvimos o barulho ou ruído de um lápis do que corria vertiginosamente sobre papel. Tivemos a ideia de que o Emoto, a 50 centímetros de nós, desenhava. O ruído do lápis produzia-se com certa altura e penso que todos que estavam na segunda fila de cadeiras ouviam. Enquanto isso, nos foi determinado que se batesse a chapa fotográfica da cabina. O Márcio preparou-se e em seguida bateu o magnésio. Toda a cabina se iluminou com a luz do magnésio durante alguns segundos e nós pudemos então ver no fundo da cabina, sentado numa cadeira, o médium Fábio, sem camisa, com o peito descoberto e os músculos relaxados. Das suas narinas saíam 2 cordões grossos de uma pasta branca que lhe escorria sobre o queixo, cobrindo-o. Ele gemia alto. E então eu pude ver à minha frente, desenhando, a figura do pequeno japonês, o Emoto. Ele continuava a desenhar e o ruído do lápis continuava a se produzir. Não vi as suas feições porque ele estava como eu, atrás da máquina fotográfica e sentado à minha frente, de costas para mim, mas vi a sua figura perfeitamente e o movimento vertiginoso de sua mão. Na cabina, o Fábio, que foi fotografado e cuja fotografia posteriormente revelada, foi a prova da sua permanência lá dentro. Aqui fora, o Emoto, escrevendo, desenhando, pequeno, absolutamente diferente de todas as pessoas presentes. Vi os dois perfeitamente, o espírito materializado, desenhando e o médium, em transe, gemendo. Anote-se, por fim, que, enquanto os registros referentes a esse fenômeno são cada vez mais raros, os que dizem com a psicopictura, propriamente, tendem a se tornar notadamente mais frequentes. 11. Psicomúsica.
tipo de mediunidade que faculta os espíritos compor e, até, executar músicas. O processo da composição musical guarda, geralmente, semelhança com a psicografia. Apenas as palavras são substituídas por notas musicais, marcadas mecanicamente, ou não, na pauta. Já a execução musical envolve uma atividade psicomotora. Médiuns há, todavia, que captam as notas musicais por via de audição espiritual, audiência. Diversos foram os médiuns que alcançaram fama, atraindo a admiração de críticos, músicos e compositores de todo o mundo. Jesse Francis Grayson Shepard, 1849 a 1927, mediunizado por Liszt Talberi, tocava, quase sempre, em transe profundo, tanto no claro, como no escuro. Como ocorre com alguns médiuns psicomusicais, Shepard mostrava outras aptidões psíquicas, entre elas, a defeitos físicos. Às vezes, a música era produzida pelo piano, estando de teclado fechado. George Gilbert servia, com sua mediunidade, a vários compositores clássicos, entre eles, Beethoven, Berlioz, Mendelssohn, Mozart, Chopin, Schumann, Liszt e Wagner, sem nunca ter estudado harmonia, técnica ou improvisação. Em 1906, Albert foi investigado pelo Instituto Psicológico de Paris, Institut General Psychologique, que, depois de submetê-lo a diversos controles e experiências, reconheceu como absolutamente autênticas as comunicações que recebia. Numa experiência, em processo de mediunização mecânica, executou um clássico enquanto lia atentamente um trabalho filosófico. Em outra, tocou uma sonata de Mozart com os olhos vendados. A propósito, segundo informa Kardec, na Revue Spirit, maio de 1859, Mozart produziu em 1859, por meio do médium Brion d'Orgivel, um fragmento de sonata. Tom Blind, uma criança da Geórgia, podia tocar duas melodias no piano, ao mesmo tempo, uma com cada mão, enquanto cantava uma música de uma área diferente. Foi um dos mais raros casos de mediunidade infantil, mediunidade psicomusical múltipla. Vários outros casos têm surgido no mundo, merecendo destaque, nos dias atuais, o trabalho da notável médium inglesa, Rosemary Brown, 27 de julho de 1916 a 16 de 11 de 2001, que recebeu mais de 400 peças musicais de um grupo de compositores famosos, organizado por Liszt, seu mentor, Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninoff e Monteverdi. Rosemary, também médium vidente e audiente, esclarecia que, às vezes, antes de compor, o espírito lhe transmitia o som da música, outras vezes, ditava-lhe, desde logo, as notas musicais, que ia colocando na pauta, pouco a pouco, enquanto ouvia as observações. E ocasiões havia em que, mediunizada, sentava-se ao piano e deixava que suas mãos, enrijecidas pelo trabalho doméstico, corressem hábeis pelo teclado, executando as músicas dos mestres da música clássica. Vale registrar, a respeito, que percebendo o grande interesse que os britânicos mostravam pelo trabalho da médium, a BBC de Londres chegou a convidá-la para uma série de demonstrações e o que se viu foi uma sensacional demonstração da imortalidade do espírito. Milhares de pessoas presenciaram-na recebendo, nota por nota, um concerto de Beethoven. O seguir, assentou-se ao piano e executou uma sonata inteira. Depois, como se fosse dotada de prodigiosa memória, escreveu-a. Num programa da BBC 2, escreveu um concerto de Schubert, executado logo depois pelo pianista Stephen Bizuki. Várias gravações, reportagens publicadas em diversos periódicos, inclusive, na Life, na época, a revista de maior circulação do mundo trouxeram-lhe extraordinária fama mundial.
sendo requisitada pela TV europeia e comentada por todos os jornais do mundo. Para ela o que ocorria era muito simples, apenas a prova de que os espíritos podem se comunicar. No Brasil, há poucas notícias de médiuns dedicados à psicomúsica. 12. Desdobramento. O desdobramento ou bilocação é a faculdade que tem o espírito, decorrente de uma propriedade do perispírito, de separar-se do corpo, deslocar-se e, também, tornar-se visível, guardando a forma da organização física. Os fenômenos de desdobramento, out of body experiences, OB, segundo a designação dos investigadores ingleses, certificados por pesquisadores de reputação acadêmica, como Robert Crocal, Carlos S. Alvarado, Charles Tetart, William Dement, Carlos Ozis, Robert Monroy, Silvan J. Maldon, Geraldo Medeiros, Marco Antônio Coutinho, entre outros, que, com testes próprios, alcançaram o mais pleno êxito, foram, na verdade, registrados em todas as épocas da humanidade, passando a ser especialmente estudados a partir do século XIX. De se lembrar que a história é farta em exemplos, a mostrarem, até mesmo, que na raiz das grandes criações encontra-se o fenômeno do desdobramento. Inúmeros são os exemplos. Johannes Kepler, 1571 a 1630, desprendendo-se e transportando-se, por desdobramento, para além da Terra, e fixando um ponto determinado do espaço, encontrou os dados que lhe possibilitaram construir as 3 leis do movimento planetário. René Descartes, 1596 a 1650, depois de 3 desprendimentos sucessivos, durante o sono, teve a percepção de um novo método para a organização da filosofia e das bases da geometria analítica que, com Fermat, inventaria. Albert Einstein, 18.791.954, aos 26 anos, desdobrando-se e transportando-se para fora do contexto estelar, alcança os elementos para estruturar as suas teorias. Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, reconhecidamente um médium de diversas aptidões, descreve com minúcias uma experiência que teve durante um ataque cardíaco, e na qual, desprendendo-se, alcançou um estado de desdobramento EQM, que lhe permitiu ver a Terra, de grande altura e com detalhes fascinantes. William Crookes, o notável físico inglês, celebrizado com as experiências de materialização realizadas com a médium Florence Cook, também desenvolveu pesquisas em torno do desdobramento, sob as mais rigorosas condições científicas, como ocorreu, por exemplo, com a médium Eva Dye, colocada em uma cabine, à vista de todos os presentes, desdobrava-se, materializando-se no canto oposto da sala, chegando até a mostrar o mesmo vestido, joias, etc. Ao redor da cabine passava uma corrente galvânica e sua mais leve interrupção indicaria que a médium havia se movido do local, fato que, entretanto, jamais aconteceu. Hoje, o desdobramento surge como mais um fenômeno natural. A documentação farta e exuberante de ocorrências desse tipo espanca qualquer dúvida, chegando, às vezes, a surpreender por sua diversidade e riqueza. Bozano, por exemplo, entre dezenas de casos comprovados e analisados, menciona uma experiência especialmente marcante, vivida pelo célebre médium William Stanton Moses, 1839 a 1892, o qual assim a descreve. Enquanto era ditada a mensagem, meu espírito se achava separado do corpo, de modo que eu examinava, à distância, minha mão a escrever. A importância dos fatos é tal que precisa de uma exposição minuciosa e atenta do que se passou. Eram 2h30 da tarde e me achava sozinho em meu quarto. Repentinamente senti vontade de escrever mediunicamente, coisa que já não me sucedia há 2 meses. Sentei-me à mesa e a primeira parte da mensagem foi escrita rapidamente, depois do que passei provavelmente ao estado de transe.
Minha primeira recordação foi a de ter me visto em espírito junto do meu corpo, que vi sentado à mesa, tendo a pena entre os dedos e a mão no papel. Observando tudo com imensa estupefação, notei que o corpo físico estava unido ao corpo espiritual por um cordão fino e luminoso e que os objetos materiais pareciam ser sombras, ao passo que os espíritos presentes pareciam sólidos e reais. Por detrás de meu corpo material achava-se Rector, espírito, com uma das mãos em minha cabeça e a outra, superpondo a mão direita, empunhando a pena. A pouca distância encontrava-se Imperator, com alguns espíritos que há muito se comunicavam comigo e depois ainda outros espíritos que eu conheci, dispostos em círculos e observando atentamente a experiência. Do teto, ou, antes, através do teto, espalhava-se uma luminosidade infinitamente doce e, por intervalos, raios azuis dardejavam o meu corpo. Cada vez que tal se produzia, via o meu corpo fremir e sobressaltar, era um meio de saturação e revigoramento dele. Observei, além disso, que a luz do dia era diluída, que a janela parecia escurecida e que a luminosidade que permitia enxergar era de origem espiritual. Imperator explicou que eu estava assistindo a uma cena real, que me era oferecida para me instruir sobre o modo de operar dos espíritos. Passado certo tempo, ordenaram-me que eu reentrasse em meu corpo e imediatamente tomasse nota de quanto havia visto. Já não me recordo do instante em que tal aconteceu, presumindo que o meu espírito tornou a passar pelo estado de transe. No momento em que redijo estas notas, só sinto leve dor de cabeça. Estou absolutamente certo do que aconteceu e o transcrevo lentamente, exatamente, sem o menor exagero. Posso ter omitido certos fatos, mas nada alterei, nada acrescentei. O notável pesquisador italiano refere-se, também, a uma série de experiências, hoje conhecidas como experiências de quase morte, que meneardeata experiências, a comprovarem, definitivamente, não só o fenômeno de desdobramento, como a própria existência do perispírito. Destaca, entre elas, uma interessante ocorrência registrada por Richet, protagonizada e relatada por Elimans. Creio ser útil narrar-vos um fenômeno que me aconteceu por 2 vezes, o que parece provar que a consciência pode funcionar independentemente do cérebro. Por 2 vezes, em completo estado de consciência, vi meu corpo inanimado, com a sensação de ser-lhe um objeto exterior a mim. Não procuro explicar como vi sem olhos, apenas atesto a ocorrência. A primeira vez foi na cadeira de um dentista. Quando era anestesiado, tive a sensação de acordar e me sentir a flutuar no alto do aposento, de onde eu olhava, com o maior espanto, o dentista que me fazia o tratamento e, ao seu lado, o assistente encarregado da anestesia. Via meu corpo inerte tão distintamente como todos os objetos que lá se achavam, formando tudo como que um quadro vivo. Tal coisa só durou alguns segundos. Novamente perdi a consciência e despertei na cadeira com a impressão bem clara do que havia visto. A segunda vez estava em Londres, hospedado em um hotel. Acordei sofrendo algo, tenho o coração um pouco fraco, e, algum tempo após o meu despertar, tive um desfalecimento. Grande foi a minha surpresa ao encontrar-me imediatamente no alto do quarto, de onde eu via, assustado, meu corpo inerte na cama, de olhos cerrados. Tentei em vão reentrar em meu corpo e concluí que estava morto. Pus-me a pensar no que diriam os hóspedes do hotel, meus parentes e meus amigos. Perguntava-me se haveria inquérito judicial, em que iriam dar os meus negócios. Certamente, eu não havia perdido a memória, nem a consciência de mim mesmo. Via meu corpo inerte e pude observar o meu rosto, contudo não pude abandonar o quarto, sentindo-me, por assim dizer, acorrentado, imobilizado no canto em que me achava. Após 1 ou 2 horas, ouvi bater a porta, fechada a chave, vezes seguidas, sem poder dar sinal de vida. Pouco depois o porteiro do hotel apareceu na sacada, munido de uma escada de salvamento.
Viu entrar no quarto e olhar ansiosamente o meu rosto e em seguida abrir a porta. Pouco depois entraram o gerente do hotel e outras pessoas. Veio um médico, viu sacudir a cabeça, ao auscultar meu coração, e depois introduzir uma colher entre os meus lábios. Senti uma perturbação e acordei na cama. Tudo isso durou pelo menos 2 horas. Na atualidade, as chamadas experiências de quase morte, EQM foram trazidas ao conhecimento geral, graças aos esforços e contribuições de renomados pesquisadores, destacando-se, entre eles, os nomes de Elizabeth Kubler-Ross e Raymond Moody Jr., cujos trabalhos pioneiros alcançaram repercussão internacional, não só pelos resultados, como pelo rigor científico empregado. Elizabeth Kubler-Ross, natural da Suíça, professora de psiquiatria na Universidade de Chicago, assistiu inúmeros casos de agonizantes, ou pré-agonizantes e realizou muitas entrevistas com pessoas que apresentaram morte clínica e foram reavivadas, impressionando-se com a uniformidade dos depoimentos, a atestarem, assim, a clara ocorrência do desdobramento espontâneo em todas as situações analisadas. Raymond Moody Jr., doutor em medicina e filosofia, também acompanhou muitos casos de pessoas em estado aparentemente terminal, chegando às mesmas conclusões de Elizabeth Kubler-Ross. Os trabalhos desses cientistas atraíram outros renomados pesquisadores, até mesmo o respeitado psicólogo da Universidade de Connecticut, Kenneth Ing, fundador da Association for Near-Death Studies ANDS, com sede na citada universidade. Autores produziram, também, importantes trabalhos sobre a vida depois da morte. Em desdobramentos desse tipo, diferentes dos anteriormente examinados, variam as descrições sobre as percepções e sensações experimentadas. Muitos pacientes referem-se à sensação de mover-se através de um túnel longo e escuro, para depois se encontrarem, repentinamente fora do corpo, vendo com toda a clareza. Outros, veem no fundo do túnel uma luz brilhante, dando-se, então, conta de que se encontram fora do corpo físico. E outros, ainda, simplesmente, de repente, observam-se fora do corpo olhando de cima e acompanhando os movimentos de pessoas em torno dele, não sendo incomum visitarem, em desdobramento, outras salas do hospital, descrevendo, depois, o que presenciaram, afastando, de vez, qualquer dúvida sobre o fenômeno que protagonizaram. Tal como acontece em outros tipos de desdobramento, este surge com afrouxamento mais significativo dos laços perispirituais, liberando parcialmente o espírito das teias carnais. O resultado em relação aos que passaram pela EQM é uma mudança radical de comportamento, em que o paciente passa a valorizar imensamente o amor e o conhecimento, observa o professor Guimarães Andrade. Importante observar que, embora os autores, geralmente, tenham empregado os termos desdobramento e desprendimento, para designar o mesmo fenômeno, é possível estabelecer, tecnicamente, uma certa diferença. O desprendimento, ato de soltar-se, é fenômeno básico, aliás, em todos os processos mediúnicos onde simples percepção do mundo espiritual, visto que esses só se viabilizam graças a certa capacidade que tem o perispírito de desamarrar-se, por assim dizer, das teias físicas, tornando-se, por isso, mais sensível. Por tratar-se, justamente, de um fenômeno natural e comum, o desprendimento insere-se no álbum de possibilidades de toda pessoa, mormente em situação de repouso ou sono. De se lembrar, a propósito, que Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo que dedica à emancipação da alma, destaca o ensino dos espíritos instrutores a respeito, mostrando que sempre que se afrouxam os laços físicos, o espírito procura desprender-se do corpo. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos entorpecem. Ele aproveita para se emancipar, todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais,
o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. E, a seguir, referindo-se ao tipo de desprendimento que ocorre no estado de semiconsciência, habitual na fase de pré-sono, anota, é assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens dos sonhos. Já o desdobramento, fazer-se em dois, propriamente, implicaria um desenvolvimento do processo de desprendimento, inerente, como visto, a todo fenômeno mediúnico, com uma emancipação maior do espírito em relação à contínua organização física, propiciada por condições perispiríticas especiais, e ensejando o surgimento de outra forma corporal, semelhante à do seu corpo físico, duplicação corpórea, a ocupar, ou aparentando ocupar, também, um lugar diferente daquele em que está o corpo, bilocação. Verifica-se, assim, que nem todo desprendimento, conforme o conceito exposto, significaria desdobramento, duplicação corpórea e bilocação. Mas, se nem todo desprendimento resultaria em duplicação corpórea, propriamente, seria metodologicamente útil aceitá-lo, quando for o caso, como a fase inicial, e natural, do processo de desdobramento, como aventado, ainda que seguidamente, a transição entre os momentos de desprendimento e de desdobramento ocorram tão rapidamente, quase instantaneamente, que se apresenta quase imperceptível. Século e meio de observações e pesquisas permitem, hoje, a construção de um quadro classificatório que abrange as manifestações conhecidas. Desdobramento. Como se observa, os desdobramentos podem surgir como espontâneos ou induzidos. O desdobramento espontâneo ocorre com pessoas que, por suas particulares condições perispirituais, mostram-se normalmente sensíveis a esse delicado tipo de fenômeno, e a história registra inúmeros exemplos, desde Emanuel Swedenborg e Andrew Jackson Davis até os nossos Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, Ivônia Pereira, entre outros. Pode ocorrer, tanto em estado de vigília, como em estado de transe natural, ou durante o sono regular fisiológico, em que, aliás, o fenômeno acontece com mais frequência. Ainda que raramente, casos também têm sido observados em situações de anormalidade ou de crises fisiológicas e psicológicas, doenças, choques físicos, anestesia, emoções intensas, etc. Ressalte-se, a propósito, que a comunicação mediúnica de espíritos encarnados tem por base o fenômeno do desdobramento, que lhes propicia a possibilidade de atuarem nos médiuns. No desdobramento que ocorre durante o sono, transe onírico, o sujeito, de acordo com a sua condição espiritual, pode entrar em contato com outros espíritos e colher ensinos e informações, apresentar-se automaterializado em locais diferentes, receber recursos para a recuperação de seu corpo físico, doar energias e, como visto, comunicar-se através de médiuns encarnados. E ao reintegrar-se plenamente no corpo físico, pode restar-lhe, às vezes, algumas lembranças mais ou menos lúcidas, permeadas de imagens simbólicas, como ocorre, por exemplo, nos chamados sonhos premonitórios, em que o sujeito, em desdobramento, recebe informações sobre fatos futuros, ou, simplesmente, nada ou pouco se lembra do ocorrido e, mesmo assim, de forma confusa. O desdobramento induzido pode apresentar-se como autoinduzido ou heteroinduzido. No primeiro caso, o processo é provocado pelo próprio sujeito, como, por exemplo, acontece entre os que se dedicam a certas práticas orientais, nas quais o autocondicionamento comparece como elemento deflagrador do processo. Já no caso do desdobramento heteroinduzido, o sujeito pode ser induzido ao desdobramento, magneticamente, ou algumas raras vezes, verbalmente, se bem que, neste caso, faz-se quase sempre presente, também, conjugadamente, o apoio magnético. A indução magnética é normalmente aplicada pelos espíritos,
em tarefa de ajuda aos médiuns, para que consigam desprender-se e, se for o caso, desdobrar-se, facilitando aos comunicantes o uso de seu equipamento físico para o trabalho psicofônico e psicográfico, entre outros. Outras vezes, o próprio